a SMAF do Rio Grande do Norte, desde agosto de 2004, vem promovendo a Quinta Jurídica. Nós já estamos na 96ª edição, que vem sendo realizada uma quinta-feira por mês. Nós vamos tratar do tema do judiciário e a imprensa, entre a independência, a pressão pública e o apoio popular. É um tema de inegável importância, considerando que, após a ditadura militar e a questão da liberdade de imprensa e da censura, hoje o que se discute é até que ponto o juiz pode atuar de forma independente. Quando se sabe que o juiz tem funções contramajoritárias de defender direitos de minorias, em diversos casos ele se opõe à opinião pública, à opinião prevalente. E em outros casos também ele sofre com a pressão da população, da opinião pública, através da imprensa também, para adotar determinadas posturas. E, em alguns casos, o que se verifica hoje em dia é um grande apoio popular às ações do judiciário, o que gera alguns riscos, como, por exemplo, a espetacularização das ações judiciais e a criação de juízes celebridades. Iniciando, então, os nossos trabalhos, teremos também o jornalista da Folha de São Paulo, Rubens Valente Soares, autor dos livros Operação Banqueiro, que trata da Operação Satyagraha, e do livro Fuzis e as Flechas, História de Sangue e Resistência Indígena na Ditadura Militar. É um jornalista altamente premiado, com mais de 17 prêmios nacionais e internacionais, e é um enorme prazer para nós aqui do Distrito Federal receber o Dr. Rubens hoje aqui na nossa casa. Então, passo a palavra ao Dr. Rubens para falar por 30, 40 minutos. Alô. É uma honra, né, um orgulho poder estar aqui, uma audiência, uma plateia tão qualificada, né, como vocês. Eu queria começar contando o começo da minha carreira. Eu comecei como repórter em 1989, então são 28 anos já. E, casualmente, comecei cobrindo, né, a Justiça Federal. Era uma das minhas atribuições. E eu me lembro como era a Justiça Federal em Campo Grande, onde eu morava. Era uma casinha pequena, e hoje eu vejo, né, um prédio como esse, tão bem estruturado. Isso é um motivo de grande alegria, né, dessa evolução da justiça, né? É notável, né, é visível isso. A Justiça Federal, naquela época, iniciava, né, sua caminhada, quer dizer, acho que tinha 20 anos e poucos, né? E, naquela época, o que me marcou muito foi o relacionamento, a cobertura que eu fazia do Dr. Odilon Oliveira, que ainda hoje é ameaçado de morte lá na região. E aquilo me impressionou muito, eu tinha 19 anos, né? E um dia ele me mostrou que ele andava armado com uma pistola aqui na perna, né? E aquilo eu fiquei chocado, né? Eu não imaginava que um juiz precisasse andar armado para exercer sua profissão. Naquela época, os casos, né, doutor, eram pequenos comparados com o que nós estamos vendo hoje. Praticamente não havia casos de corrupção, né? Nenhum que eu me lembre. Eram casos de narcotráfico, quase todos narcotráfico. E algum outro caso de lavagem de dinheiro, uma coisa assim, bem pequena. Mas ele já sofria aquela pressão, aquelas ameaças, né, que ele relatava para a gente. Logo depois, eu me mudei para Cuiabá, onde continuei trabalhando, e de lá eu conheci o Acre, pela Folha de São Paulo já, quando eu entrei. E no Acre eu conheci o desembargador Gersino José da Silva Filho, que era o presidente do Tribunal de Justiça lá. E, em determinado momento, um cidadão chamado Hildebrando Pascoal, né, ele começa a matou 8 pessoas e esquartejou uma delas e jogou o corpo na frente da TV Globo da cidade, num desafio às instituições, né? Então, o doutor Gersino, naquele dia que é encontrado o corpo, casualmente ele estava num encontro público, sabe? E a imprensa cerca ele era o presidente do Tribunal de Justiça, ele disse que aquilo não seria tolerado no estado do Acre, né? Que ele não poderia permitir o crime organizado no Acre. À tarde, o Hildebrando era deputado estadual. À tarde, o Hildebrando vai à tribuna e faz ameaças de morte ao doutor Gersino. E, a partir dali, o Gersino determina o fim do crime organizado. Ele se associa à Polícia Federal, ele vem de avião a Brasília várias vezes, mobiliza a polícia em Brasília, mobiliza o Ministério Público, uma coisa impressionante, que ele era o grande inimigo do Hildebrando.
Então, eu vou lá pela Folha, eu encontro o quê? Novamente, né? Soldados armados de fuzil no gabinete do presidente do Tribunal de Justiça. Eram imagens, para mim, muito impressionantes, né? Da dificuldade de se exercer a justiça nos rincões do Brasil, né? E eu acompanhei ele ia com aquela comitiva armada até em casa, voltava aquela comitiva armada, é impressionante, né? E nada acontecia, aquela situação se replicou por meses, não sei. E, nesse meio tempo, também, eu conheço o juiz Fausto de Sanctis, em São Paulo, que, já em 2008, começa a investigar o crime do colarinho branco. Investigar não, a decidir a respeito de investigações, né? E, novamente, eu vejo as pressões que ele sofre, né, de toda forma, uma desconstrução dele, uma demonização da figura do juiz, né, a ponto de eu me lembro de um caso em que ele foi dar uma palestra lá, palestra normal, né, para alunos, eu acho. E, em determinado momento, ele citou um filósofo alemão. Muito bem, a defesa do banqueiro Daniel Dantas, que era alvo das decisões do juiz, pega essa gravação e diz que, na verdade, esse jurista alemão havia sido um jurista da época do nazismo e que algumas ideias dele tinham sido aplicadas pelo regime nazista. O que sai na imprensa, então? Juiz que prendeu o banqueiro citou ideias nazistas, etc. Mas clara tentativa de destruição dele, né? Da imagem dele, muito clara, né? Eu me lembro que em qualquer ponto que ele fosse, evento público, havia alguém orientado a registrar o que ele dizia. E isso aconteceu comigo. Logo depois eu dei uma palestra, e também depois que eu lancei o livro, então, 3 ou 4 palestras que eu fui, havia um funcionário do Banco Opportunity gravando e anotando o que eu dizia. Até hoje, eu dei uma palestra ano passado e havia uma funcionária do Banco Opportunity me acompanhando, assim como acompanhava o procurador da República, que atuou no caso. E, em relação ao delegado, eu não preciso dizer o que aconteceu, né? Ele perdeu o emprego, acabou perdendo o emprego. Então, esses fatos eu cito assim como fatos muito eloquentes da necessidade de um judiciário fortalecido e independente. Né? Não são palavras ao vento, é uma garantia da cidadania e da democracia de um país que a gente quer democrata, né? Você passou ali a história do Arcanjo, eu me lembrei do Arcanjo, eu morei em Cuiabá, né? O comendador chama-se João Ribeiro Arcanjo. E eu morei em Cuiabá e assim que eu cheguei, me disseram que havia um cassino lá, cassino clandestino em Cuiabá. Falei, mas como um cassino, como é isso? Não, ninguém pode entrar, ninguém pode entrar. Em determinado momento, a Luísa Brunet foi convidada pelo Arcanjo para fazer um desfile de joias, né, porque ele também comercializava joias. Eu falei, bom, aí é o gancho, né, para eu poder entrar no cassino, porque o desfile seria dentro do cassino. E ele tinha assessor de imprensa na época, imagina, 1993 isso. E eu entrei em contato com o assessor de imprensa, ele, não, você pode ir lá cobrir, você vai cobrir o desfile, vou, tal. E eu peguei o fotógrafo, fomos para cobrir, e o fotógrafo tremia, né, tremia, você vai morrer, você não é daqui, eu tenho família. E quando a gente entrou no cassino, inacreditável, eram roletas, croupiers, uma coisa, era um galpão imenso, assim. E o fotógrafo tremia muito, mas ele conhecia todo mundo, né? E aí ele começou a apontar, ó, aquele é juiz, aquele é desembargador, aquele é deputado federal, aquele. Então, depois, né, apareceu a Luísa Brunet, e aí eles fizeram uma mesa imensa. A Luísa Brunet sentou-se à direita, o marido dela, que era o empresário dela, sentou à esquerda, e começaram a entrar lagostas e uísque, para todos os convidados. Assim, a cena, por exemplo, um filme de Hollywood, né? E eu tinha 23 anos, e eu também fui um pouco, assim, mal educado, porque eu fui convidado a me sentar na mesa. Eu falei, não, eu não me sento nessa mesa, e fui embora. Na verdade, eu devia ter ficado para conhecer melhor todo mundo e fazer uma reportagem maior. No outro dia, eu procuro a Luísa Brunet, ela me recebe no hotel. Eu bati lá, ligaram no andar dela, ela falou, não, eu vou descer. E ela disse, olha, eu quero que você ligue o gravador. Uma vergonha o que aconteceu, eu não sabia que era um cassino, estou revoltada, entendeu? Meu marido foi enganado, ela fez uma denúncia.
numa entrevista que a modelo denunciou o bicheiro, né? Eu achei incrível. Eu falei, você não está com medo do que você está dizendo? Eu falei, não, eu estou indignada. Nós não compactuamos com isso e tal. Mas, assim, então, só para citar, assim, a dificuldade de haver justiça no interior do Brasil, né? Você tinha uma realidade muito dura e você tinha esses nomes que resolveram dar decisões que prejudicaram interesses poderosos, né? Tanto em São Paulo quanto lá no interior do Mato Grosso. Essas coisas servem para mim como um alerta, não é? É um alerta eterno de como a democracia é frágil e como os processos de controle do crime são frágeis, como eles mudam rapidamente, porque nós, os senhores, né, que lidam com isso principalmente, estão enfrentando poderes muito estruturados na República, né? E, em determinado momento, obviamente, com a evolução dos fatos até, a justiça começa a se ocupar de um outro tipo de réu, né? Eu falei do crime, falei do narcotráfico, dos bicheiros, do cara que matava as pessoas na rua, mas o judiciário mudou, acompanhando uma tendência que vem em 2001, 2002, quando o doutor Gilson Dipp, né, cria as chamadas varas especializadas de crimes financeiros. Essa é a mudança. Eu acho que quem não entender isso não entende Dr. Moro, não entende o que está acontecendo no Brasil, né? Às vezes eu vejo a crítica muito pesada a respeito, sem perceber que há um contexto histórico ali, né? A justiça se preparou para esse momento, junto com outros órgãos de controle. Esse momento qual é? Por determinadas razões, que tem a ver com o atentado de 11 de setembro, olha que loucura, né? Os Estados Unidos consideraram que verificar a transação monetária é tão importante quanto prender o criminoso. Nós temos que ver as fontes do crime. Eles estavam interessados, óbvio, no terrorismo, só que de cambulhada, né, veio o crime de corrupção. Então, os países todos começaram a se estruturar para isso, para verificar as transações. E, curiosamente, né, de forma muito importante, a Suíça começa a colaborar mais com todos. Na verdade, a Suíça não colabora para acabar com a corrupção no Brasil, a verdade é essa, né? Ela colabora porque houve uma pressão americana para que ela melhorasse a sua informação. E então, de cambulhada, vêm os corruptos brasileiros, né? Porque os corruptos brasileiros sempre se utilizaram desses canais, sempre se utilizaram, internacionais, com o apoio dos grandes bancos internacionais, que até agora não foram incomodados na Lava Jato. Acho que é um grande problema aí. A gente pode discutir sobre isso, né? Então, nesse momento, o Ministério Público, a Polícia Federal e o Judiciário se organizam para olhar esse aspecto da lavagem, né? E o que é que vem na lavagem? O que vem na transação internacional, na sonegação? Vem a corrupção, né? Então, se descobre primeiro o caso Banestado, que na época, quando a primeira cifra, o primeiro valor que foi dito, ninguém acreditava. Mas hoje a gente sabe que esse valor é o correto mesmo. Eu mesmo, isso não é possível. 90 bilhões de dólares saíram do Brasil pelo Banestado. 90 bilhões de dólares. E esse é o valor aceito hoje. Ele saía e de lá ele passava por Nova York. Nova York tinha uma agência do Banestado em Nova York que redistribuía o dinheiro. Em alguns casos, até 9 vezes ele redistribuiu. Quando o governo brasileiro resolveu investigar, investigou mal e porcamente, investigou pela metade, só investigou a primeira ou segunda remessa, quando, na verdade, tinha até 9 remessas. Que eles brincam assim como se fosse uma cebola, a casca da cebola. É uma casca atrás da outra, até o centro, que seria o político corrupto. Muitas vezes não chegou esse político corrupto, porque, podemos também discutir, mas o governo brasileiro cortou os recursos da Polícia Federal, e depois transformou isso numa outra operação que se chama Farol da Colina, onde o Dr. Moro atuou. Eu sempre brinco, eu sempre explico que o Dr. Moro não atuou no caso Banestado, ele atuou num caso posterior ao Banestado, pode ter até recebido o nome Banestado, mas ele não é da Operação Macuco, que é a primeira operação que investigou. Mas um detalhe. Muito bem, então, nesse momento, muda de patamar. Os réus são réus poderosos, articulados. Eles têm assessoria de imprensa, eles têm grandes bancas de advocacia, eles sabem se comunicar, eles têm as técnicas de destruição de reputações, né? Eles têm as técnicas de desconstituição da prova,
não é? Tanto assim que eu escrevi um livro sobre isso, né? Eu fiquei tão impressionado com o episódio que eu resolvi escrever um livro. Qual era o episódio? Tivesse que resumir o meu livro. Por que um juiz não pôde julgar? Cara, foi isso que aconteceu no Brasil. Por uma série de razões, o sistema brasileiro decidiu que aquele juiz não continuaria julgando aquele caso. E o caso foi extinto, foi anulado, o caso Satyagraha. Eu achei muito chocante porque era uma coisa que não havia paradigma. Você poderia até ter ameaças físicas ao juiz, né? Tinha até promoções para que o juiz parasse de tocar aquilo. Você tinha uma série de coisas, mas parar de julgar, né? De interditar o julgamento é chocante, né? Então, 2 vezes aconteceram com o mesmo juiz. E uma delas, curiosamente, é a Castelo de Areia, que estava investigando o quê? Propina de empreiteiras para políticos, né? Ela foi anulada pelo seguinte: o ministro César Asfor Rocha disse que a operação foi iniciada por conta de uma informação anônima, né? Uma denúncia anônima. E que essa denúncia anônima não poderia dar base a nenhuma investigação. Esse é o tema. Então, assim, acho que não é preciso nem ser especialista em direito e nada. Se você perguntar a uma criança, olha, alguém ligou aqui para mim e disse que um crime estava sendo cometido. Alguém ligou, estava passando na rua, ligou do orelhão. A autoridade policial foi lá e descobriu que havia um crime mesmo, é real. Então, prendeu todo mundo. Segundo essa tese, o fato de alguém ter ligado anula todo o resto. É uma tese muito estranha, né? Eu acho, muito esdrúxula. E nós sabemos agora o que é que estava por trás daquilo, né? A Camargo Correia, que era o alvo da Castelo de Areia, ela corrompia senadores, governadores, deputados. E o mais impressionante, depois da Castelo de Areia, continuou corrompendo, continuou fazendo o mesmo, né? E assim foi a Satyagraha também anulada, porque, segundo alegou a defesa, os agentes da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, teriam tido contato com as gravações, com os grampos, e por isso anula tudo, porque eles tiveram contato, né? Uma tese também polêmica, controversa, porque eles não gravaram ninguém, eles não arrecadaram nenhuma prova, eles não tomaram nenhum depoimento, os agentes da ABIN. Eles olharam essas provas, eles transcreveram, e então, por causa disso, foi anulado. 3-2 no STJ. O advogado do Daniel Dantas no STJ era Tiago Cedras, que você mostrou ali na transparência. A história vai em volta, né? Mundo pequeno no Brasil. Os personagens vão e vêm, né? Esse advogado chama-se Tiago Cedras, é filho do ministro do TCU, Haroldo Cedras. Ele atuou em uma causa criminal para o Daniel Dantas. Esta causa, a única causa criminal, em que ele conseguiu a anulação de todo o caso. Então, assim, essas histórias eu conto para que nós estejamos alertas para o momento que estamos vivendo. Eu acho que, como sociedade que busca, né, a melhoria das condições sociais e tudo, a melhoria da justiça, né, eu acho que é um compromisso de cada um de nós ficar atento com os processos de demonização dos juízes. Eu acho que questionar decisões judiciais é lícito, é do jogo, né? Tanto dentro do processo quanto fora do processo, a sociedade aberta e tal, né? Embora se cumpra, você pode debater a decisão dentro de limites, né? O que nós vemos, no entanto, em alguns casos, é uma demonização, uma desconstrução e uma fulanização do magistrado, com bases irreais, E aí eu acho que a gente não pode admitir. Porque isso esconde, esses processos, eles escondem interesses maiores, que eu transformo em pergunta: a quem interessa uma justiça fraca, né? A quem interessa um juiz fraco? A quem interessa um juiz que recue a qualquer momento, né? Estou convicto, entendeu, de que o país que nós queremos e principalmente a circunstância histórica que a gente vive, né, cada vez mais depende de juízes independentes, para o bem e para o mal, tá? Acho que também há excessos de parte a parte do Ministério Público e da polícia, certo? Então, o que a gente tem que criar é uma condição, um ambiente em que o juiz decida de acordo com a sua consciência
e com a verdade dos fatos, com as provas. E não que interesses subalternos, partidários, políticos interfiram. Ao mesmo tempo, não podemos também admitir, nenhum de nós como cidadãos, eu acho, excessos do Ministério Público e da polícia. É mais ou menos assim, ou vocês estão conosco ou estão contra nós. Não pode ser assim. Todos queremos um país melhor, livre da corrupção, mas nós também não queremos e não podemos admitir atalhos jurídicos. Atalhos jurídicos, teses substituindo provas, teorias e convicções anulando provas. Por mais que se queira, por mais que você tenha uma vontade de melhorar o país, por mais que você seja bem intencionado como procurador, como delegado, por mais que você seja bem intencionado, você não pode pular essa etapa, né? Porque, a longo prazo, ele está contribuindo para o próprio descrédito da sua instituição, certo? Porque o judiciário, em algum momento, fará um freio de arrumação nisso, tem que fazer. E o judiciário, ele, quando precisa, ele é frio, ele vai ser frio. Então, o que parece uma vitória, como uma prisão, vai se revelar uma grande derrota lá adiante. O que parece uma vitória, conseguir uma delação, né, rende muitas manchetes e grande interesse da mídia, pode se revelar um grande tiro na água lá adiante, quando o delator diz assim, eu menti, ou eu não falei a verdade direito. Não dá para ser assim, tem que haver método, e tem que haver metodologia. O que acontece hoje, esse é o risco, né, é que se você levanta uma crítica a respeito dos métodos da investigação, você é a favor da corrupção, ou você está defendendo o grupo político do poder, ou você quer defender, você defende a pizza, ou você não, essa polarização emburrece a vida nacional, né? E ela é mentirosa, porque eu não quero que os corruptos fiquem livres, acho que ninguém quer, mas a gente quer que ele seja julgado, tenha um julgamento justo e de acordo com as provas, né? E é engraçado porque, muitas vezes, a denúncia mal construída, ela também esconde a deficiência do próprio aparelho da investigação. Então, esse aparelho fica preso num sistema e não evolui. Porque, como ele conseguiu o efeito imediato, ele não pensa em evoluir, ele não acha que tem que melhorar nada. Dia desses, eu escrevi um artigo de opinião no jornal. Eu evito escrever opinião, acho que eu não gosto, como repórter, de escrever opinião. Mas o jornal sugeriu, eu falei, legal, vou escrever, tem razão. Eu sugeri também, ao mesmo tempo, que era essa questão das delações, do Delcídio, que o Delcídio Amaral tinha sido delator e tinha gerado, a delação dele gerou uma denúncia do procurador da República, Janot, contra várias pessoas. Foi denunciado no Supremo. Só que, como alguém perdeu o foro, caiu para o juiz de Brasília decidir a sequência do caso. E o Ministério Público do DF de Brasília pediu a absolvição. Com base na mesma delação, ele fez uma acréscimo, uma denúncia, seriam o quê? Desculpe, razões finais, apelações finais, alegações finais. Nas alegações finais, ele pede para não condenar ninguém. Então, eu fiz um artigo dizendo que esquizofrenia jurídica, o MP já havia denunciado e o mesmo MP disse que não. É loucura, vocês não estão se entendendo. Aí um membro da Lava Jato em Curitiba, Carlos Fernando, importante membro, né, a quem eu respeito, não tem nada contra, né, ele escreve um artigo me dizendo que eu não havia entendido o Instituto da Delação, que não acrescenta nada, que minha crítica era descabida, que eu era indevida, que eu não compreendi, e etc, etc. Assim, uma reação desproporcional ao que eu disse. E ali, para mim, ficou claro a dificuldade de refletir sobre o que está fazendo, entendeu? Uma instituição que não tem autocrítica, não tem senso crítico, isso é perigosíssimo, entende? Porque ele disse que era um processo normal, que se descobrissem que o delator estava mentindo, você recua, né? Você cancela o acordo. E aí eu rebati, fiz uma tréplica dizendo, pode ser simples para o senhor, mas não é simples para ninguém. Não é simples para os envolvidos que tiveram um nome envolvido, e não é simples para o senhor, porque a sua imagem está em jogo. Não é nada simples, você não pode, eu creio, fazer uma denúncia contra alguém, levar essa acusação até o tribunal e depois dizer, não, eu errei,
o delator não estava muito bem. Não é simples isso, não é possível. Isso, na verdade, trabalha para a própria imagem, da destruição da imagem do Ministério Público e do Instituto da Delação. O que aconteceu em seguida? A JBS, tudo isso que nós vimos, foi depois desse artigo meu. Então, acho que os fatos falam por si. O Instituto da Delação tem um problema grave de condução, certo? Eu acho que está claro, mas o que eu digo há anos, há 2, 3 anos eu digo a quem quiser ouvir, né, que não é possível, quer dizer, você abrir um inquérito policial com base em uma delação, em uma citação dentro de uma delação. Eu acho que a delação ela tem que ser um meio para a obtenção da prova. E quando você chegar até essa prova, aí sim você abre o inquérito, você denuncia e tal. Se você não chegar à prova, você não denuncia, você arquiva. É justo. Não consegui. O que o delator disse é real. Tudo verdade, mas eu não consegui. Eu tenho que levar provas, como o Ministério Público tem que levar provas, essas provas têm que levar uma condenação. Eu não tendo essas provas, eu abro mão. Então, o processo, ele deveria ser assim. O que houve foi uma mudança de paradigma. Então, os delatores estão servindo para a própria denúncia. Eles estão se bastando na própria palavra. Essa crítica eu fiz publicamente e volto a fazer. Eu acho que não é acabar com a delação, hein? Pelo contrário, ela se mostrou um instrumento violento, importante, de abertura de portas, né? De indicação de contas bancárias. Inestimável, inestimável o que alguns delatores disseram. De outra forma, eles não conseguiriam essas informações. Agora, há casos em que só a palavra dele levou ao inquérito e levou à denúncia. E quem está dizendo isso é o próprio Ministério Público, que agora está pedindo o arquivamento daquilo que o próprio Ministério Público disse. Então, tem um problema formal aí. Então, assim, se a sociedade não pode debater isso, se o debate está interditado, então, para que a democracia? E se o Ministério Público entende que não deve ouvir nenhuma crítica, que está tudo bem, nós estamos em mau caminho, entendeu? Mau caminho. Então, eu acho que o tema é longo, né? Eu falei um pouco das pressões que o magistrado oferece e queria encerrar com essa questão da mídia, né? Existe uma lógica que ela é pouco entendida, né, pela população, que é a necessidade da mídia buscar a notícia. Muitas vezes a notícia chega por conta própria, muitas vezes ela é buscada. Então, a mídia ela é como um monstro. Eu comparo ela a um animal. Ela sente o cheiro da carne, ela vai até a carne. Então, nesse sentido, ela é um pouco irracional, às vezes. Então, procurar padrões de comportamento na mídia ou acreditar que sempre há uma teoria conspiratória por tudo, não produz muito resultado, porque, às vezes, as ações da mídia elas são instintivas, quase como um animal. E é curioso, isso é bom, eu não estou criticando, não. Eu acho que essa é uma característica dela que sempre existiu, né? E talvez nunca mude, porque o dia que mudar, ela deixará de ser independente. Por exemplo, eu fui entrevistar o embaixador da China em Brasília. Até achei estranho que ele aceitou a entrevista, né? Porque eu tinha ido a uma recepção, convidado pelo assessor de imprensa, muito agradável, cara, muito legal, que está há poucos meses no Brasil. E ele, primeiro pediu que eu mandasse os temas da entrevista, eu mandei. Depois ele pediu que eu mandasse as perguntas da entrevista. Aí eu falei, vou mandar as perguntas da entrevista. E depois, por fim, ele devolveu o e-mail dizendo, olha, ele vai responder essa. A China. Então, eu falei, nessas condições não dá para ver entrevista, né? Mas, assim, o jornal falou, não, vamos lá, vamos ver, a gente senta com ele, de repente ele se abre mais e tal. E até que, por fim, uma hora antes, ele cancelou, né? Então, você veja o que é, então, um sistema realmente autoritário, né? E a relação dele com a imprensa, deles com a imprensa. E eu indaguei, né, várias vezes se aquilo era comum. Ele falou que era comum, era o dia a dia na China, né? Então é difícil você ver uma liberdade de imprensa dessa forma, né? Onde ele pega as perguntas, ele interdita as perguntas e por fim ele cancela quando ele viu que eu estava insistindo. É só uma história curiosa recente, né? Então a imprensa, ela muitas vezes comete erros
muitas vezes mais do que a gente gostaria, né? Esses erros são porque são notícias feitas às pressas, muitas vezes sem o conhecimento total do assunto, muitas vezes por boa fé, né? E algumas vezes por má fé, porque eu não seria hipócrita de chegar aqui e dizer que isso não existe, né? Como em toda categoria há esses casos também, né? Então, a justiça, cada vez mais protagonista, né, do sistema, do noticiário, ela vai conviver com isso. Ela vai conviver com a crítica correta, com a crítica incorreta, com a crítica indevida e até de má fé, né? Então, o judiciário também amadurece em relação a isso, tem amadurecido muito em relação a isso. Agora, eu quero dizer que, de um modo geral, a relação com o judiciário é muito boa, né, da imprensa. Raros casos em que você vê, eu citaria esses casos em relação ao juiz Moro, né? Principalmente na internet, várias notícias ali, piadas ou insinuações ou acusações mal feitas, etc. Então ele vive realmente isso, ele está vivendo esse processo de desconstrução da imagem dele, muitas vezes indevidamente, né? Mas no geral a relação é boa, né? Então lá em Brasília nós somos bem recebidos na justiça, temos informação, nada além do normal e nada abaixo do normal, é a transparência que rege, né? E altamente profissional, né? A relação altamente profissional de todos os juízes, de todos os servidores, né? E eu digo isso com muita alegria, porque é isso mesmo que a gente tem que ter, né? Essa relação profissional. E bom, não é um caso que se esgota agora, né? Tende a se agravar ao longo do tempo. Quanto mais os atores são mais altos na pirâmide social, mais reação haverá, né? E nós estamos vendo isso hoje em dia, né? Então eu gostaria de encerrar, não sei se ajudei muito, e está aberto depois para pergunta, né? Muito obrigado de novo. Valeu.